Ciclo de carboidrato, né? Ciclo de carboidrato, Edu, a gente não faz só com quantidades de carboidrato, a gente faz também com tipos de carboidrato, que nem eu falei para você, características diferentes de feijão, batata doce, arroz branco, abóbora, cereais. Tudo isso você consegue criar um ciclo de carboidrato onde você não muda a quantidade de comida para você continuar tendo saciedade, mas você muda a quantidade de carboidrato por refeição e o tempo de absorção. Essa parte é uma das partes mais complicadas que o nutricionista monta, por quê? Normalmente ele coloca opções para os seus pacientes. Só que quando você tem uma programação de ciclar carboidrato em quantidades sem variar a quantidade de comida, que é possível fazer, você tem algumas contas que são perfeitas. E quando você varia um alimento ou outro, você muda completamente aquilo que você está fazendo. Então, primeiro, você pode ter o ciclo de carboidrato, onde você varia a quantidade de carboidrato, variando a quantidade de comida. Ontem eu comia 100 gramas de arroz, hoje eu como 50. Você tem o ciclo de carboidrato, variando a quantidade de carboidrato, variando o tipo do carboidrato. Ontem eu comi arroz branco, hoje eu como batata doce. Os mesmos 100 gramas de alimento, o mesmo peso, vai dar quantidades diferentes de macronutriente. Isso é interessante, super interessante, porque isso é uma das coisas que faz com que você tenha conforto na sua dieta, faz com que você tenha saciedade, faz com que você consiga segurar a sua dieta. E por que a gente faz ciclo de carboidrato, Edu? O ciclo de carboidrato, ele não é uma coisa que você coloca na sua dieta e simplesmente estou fazendo ciclo de carboidrato. Isso é uma coisa que você precisa saber. Por quê? Senão parece que isso é uma ferramenta isolada do resto. Não, não é. A gente usa ciclo de carboidrato associado à periodização do treino. Então quando você vai falar com um profissional de educação física que é especialista em treinamento desportivo e que elabora treinamentos programados de acordo com épocas, tarefas ou aptidões, você começa a escutar palavras como microciclo de choque, microciclo regular, microciclo ordinário, microciclo regenerativo. E normalmente, o que é o ciclo de carboidrato que você está ouvindo, ele participa disso. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem duas intensidades de treino só. Uma intensidade forte e uma intensidade fraca. E você tem duas intensidades de dieta. Uma dieta hipercalórica e uma dieta normocalórica. Nem hipo, né? Nem de baixa caloria. Normocalórica, aquela que é para aquilo que você vai gastar. O que acontece se você der um treino intenso com uma dieta rica? Você tem a realização desse treino. E se você der um treino intenso com uma dieta pobre? Você tem entre aspas, uma tendência a catabolizar. E se você der um treino normal para uma dieta rica? Você tende a se recuperar se você estiver vindo de um treino intenso. E se você der um treino normal, com uma dieta normal, você tem a tendência de manter aquele status quo, aquela situação que você está vivendo. Por isso que nutricionista e treinador têm de conversar e têm de se programar junto. Isso tem que andar. Então não adianta um treinador programar, por exemplo, 2 semanas de um microciclo de choque, onde o cara vai treinar 80% da sua capacidade máxima sem parar, se o nutricionista está dando uma dieta hipocalórica. Essa pessoa ela vai quebrar em 2, 3 dias. Não vai durar mais que 72 horas. E ganha mais quem treina mais, não quem se arrebenta. Eu não estou falando de se machucar, estou falando de não conseguir progredir no exercício. Entendendo isso, você começa a perceber que existem nuances. Vamos supor que o profissional de educação física, o treinador, ele ligue pro nutricionista e fala o seguinte: ô João, seguinte, eu estou num ciclo ordinário, estou querendo entrar num microciclo de choque, mas eu não posso baixar a quantidade de exercício agora. E eu preciso que ele faça uma semana de regeneração. O João, que é nutricionista,
ele entende do trabalho do José, que é treinador, e fala assim: José, mantém o microciclo dele, eu vou aumentar a caloria e aí você entra no microciclo de choque com ele. Combinado, João? Combinado, José? Beleza. Então o que a gente tem? A conversa do José, que é treinador, falando: eu preciso sair daqui para mais treino. Só que eu não posso fazer um regenerativo agora. E o João, que é o nutricionista, está falando assim: entendi. Então a nossa regeneração vai ser pelo volume calórico, não pela quantidade de treino. Entendeu, Edu? O microciclo, aliás, o ciclo de carboidrato, ele vem muito da habilidade de nutricionista e profissional de educação física trabalharem juntos. Quando isso acontece de uma forma muito adequada, o que acontece? Você tem um equilíbrio perfeito dessas grandezas que controlam o que é o resultado do treino. Vamos supor que o José liga para o João de novo, fala: ô João, tô aqui, sucesso, fizemos as 2 semanas de microciclo de choque, o Paulinho está empolgado, e assim, preciso fazer um regenerativo agora. Eu vou baixar o exercício dele, mas eu não vou baixar tanto. Eu vou ir para um microciclo regular, para manter aquilo que ele estava fazendo. Me ajuda. E aí João, que é nutricionista, falou: entendi. Então o que o João vai fazer? Ele não vai dar aquela quantidade de nutriente que ele estava dando para o microciclo de choque, mas também ele não vai baixar para aquilo que era o microciclo regular. Ele vai colocar intermediário. E dessa forma ele vai criar uma situação onde o Paulinho consiga treinar o volume que ele precise, sem que ele quebre no meio do exercício. E desse jeito, o que João e José conseguem fazer juntos? Eles conseguem manejar intensidades e quantidades de trabalho de uma forma onde o Paulinho nunca para de treinar. Ou que a intensidade, se você for ver uma componente num gráfico, ela sempre aumente. Ou o volume, ou aquilo que eu falo para vocês, a quantidade de trabalho. Logo, o que eu quero que vocês lembrem desse papo? Que quando você tem uma ferramenta como o ciclo de carboidrato, isso pode dar muito certo ou muito errado. Por quê? Porque se você faz o ciclo colocando os picos e os vales de carboidrato desincronizado com aquilo que é o estilo de treino, você falha. E você pode fazer esse sincronismo por dia, por semana, a cada 3 dias. A única coisa que eu quero que vocês deixem de lado é aquela história: ah, no dia que eu descanso, eu baixo a caloria. Isso é uma coisa que eu acho que vocês não devem fazer. Por quê? Porque senão não é um dia de descanso. Vira um dia de catabolismo. Teu corpo está justamente descansando, se recompondo, você vai lá e tira a caloria. Ah, mas eu quero emagrecer. Então, mas você está em que fase do emagrecimento? Você está ganhando capacidade de treinamento? Se você estiver ganhando capacidade de treinamento, a sua recuperação também é importante. Entendeu, Edu?